Olá, senhores. Bora para mais uma questão de eletrodinâmica. Olha só. Analise a figura a seguir. Duas pilhas de resistência interna R1 e R2 igual a 1/3 de ohm. Então, vamos marcar aqui, ó, essa resistência. Ele garante para nós que vale 1/3 de ohm. Assim como a R2 aqui, ó, também vale 1/3 de ohm para nós. E uma lâmpada de resistência RL igual a 2/3. Então, a resistência dessa lâmpada, perceba que 2/3 é o dobro, né, de 1/3. E então a gente pode falar que a resistência da lâmpada é o dobro da resistência interna das pilhas. Estão conectadas em paralelo, como mostra o circuito da figura apresentada. A força eletromotriz da pilha E1 é 1,5 volts. Então, aqui nessa pilha, ó, nós temos 1,5 volts de força eletromotriz, ou DDP, ou voltagem, tá? Tudo a mesma coisa. Mas a pilha 2 de força eletromotriz E2 encontra-se parcialmente descarregada, de modo que um perímetro ideal mede uma corrente nula nessa pilha. Então, olha que interessante. A corrente elétrica que passa pelo perímetro, aliás, a corrente que não passa, né? Não tem corrente, o amperímetro indica para nós um valor zero. Significa que esse resistor R2, ele não funciona, não passa corrente pelo ramo, né? Desde aqui do nosso ponto X até esse ponto Y, todo esse ramo aqui, ó, por onde eu estou passando a caneta, ele não passa corrente para nós. Aliás, eu vou fazer em cor diferente para nós aqui, ó, de X, que eu vou colocar no pontinho vermelho, que é todo esse encaminhamento aqui, chega na maior placa para nós, que é a placa positiva, tá? E continua depois, na cor azul, todo esse ramo, a corrente vale zero. Não está sendo percorrido por corrente elétrica, até chegar aqui no ponto Y para nós. Beleza, meninos? Aí ele continua falando, né? Sendo assim, a força eletromotriz E2 em volts vale. Bom, olha só que bacana. Significa que 1,5 volt, eu vou colocar em amarelo para vocês aqui, ó. Significa que com 1,5 volt, a corrente elétrica sai do gerador, passa pelo R1, vai chegar aqui no ponto X para nós, vai passar pela lâmpada, pois não passa corrente no outro ramo, afinal a corrente ele garantiu que no perímetro aí vale zero para nós, certo? Essa corrente volta, portanto, aqui para o nosso gerador, certo? Essa é a corrente I que está circulando aí nesse circuitinho. Bom, o que nós sabemos é que, dessa forma, a gente consegue encontrar essa corrente, né? Então, aplicando uma URI, ó, deixa eu só diminuir a textura aqui, que ficou muito grosso. Aqui, colocar o 2, que fica melhor. Pronto. Então, ó, o U é igual o R vezes o I. A DDP fornecida pelo gerador lá vale 1,5 volts. A resistência equivalente no circuito, o R1, está em série com o RL. Então, vai ficar 1/3 mais, quando está em série a gente soma, né? 2/3. E tudo isso vezes a corrente I. Então, nós vamos ficar aqui 1,5 é igual 1/3 mais 2/3 dá um total de 3/3 de I, né? E esse 3/3 dá 1. Portanto, a gente descobre que aquela corrente I, ela vale 1,5 amperes. Portanto, aqui, a gente consegue agora determinar qual é a DDP consumida tanto pelo R1 como pelo RL, a resistência da lâmpada. Então, aqui, ó, no R1, nós vamos ter o 1 é igual à resistência R1, que vale 1/3 de ohm, vezes a corrente elétrica, que vale 1,5 amperes. Aí a gente descobre que a DDP consumida por esse primeiro resistor é 1,5 dividido por 3, que dá 0,5 volts. Agora a gente pode pensar, fazer a mesma relação lá para a lâmpada. A resistência da lâmpada. A DDP na lâmpada vai ser a resistência da lâmpada, que vale 2/3, vezes a corrente que passa por ela, que vale 1,5, já que a corrente é comum para todos ali. 1,5 por 3 dá meio. E meio vezes 2, a gente chega aqui, a DDP da lâmpada vale 1 volt para nós, certo? Óbvio que para chegar nesses valores, senhores, a gente poderia ter feito uma proporçãozinha, né? Quer ver? Como os dois resistores aqui estão em série, essa DDP total vai se dividir entre eles proporcionalmente à resistência elétrica. Como essa resistência é o dobro dessa, eu vou poder falar que a DDP que chega nesse resistor RL, na lâmpada, é o dobro da R1.
Então, eu poderia falar que 1,5 dividido de forma que tem o dobro para RL seria 1 volt para RL e meio volt para R1, certo? Mas, fazendo conta, seria dessa forma que a gente chegaria. Agora, o interessante é a gente pensar isso daqui, ó. A gente poder matar esse exercício agora, olha só. O ponto X é um potencial que eu vou chamar de A aqui para nós. Aliás, já coloquei a letra lá, eu vou chamar de X. Então, a gente chamou de X aqui, ó. Esse é o potencial X. Esse X indica um potencial que, ao passar pela lâmpada, ele é reduzido, ocorre uma queda de tensão aqui na lâmpada, e aí ele passa a ter, depois dessa lâmpada, um potencial Y. E nós acabamos de calcular, ou de encontrar, né, que a diferença de potencial nos terminais dessa lâmpada vale 1 volt. Então, a gente acabou de concluir que a DDP entre X e Y vale 1 volt para nós. Mas olha que bacana. Se a gente observar lá no gerador E2, a gente percebe que de um lado ele está ligado nesse terminal X e do outro lado ele está ligado nesse terminal Y para nós, o que indica que a diferença de potencial nos terminais desse gerador E2, ele também vale a diferença de potencial entre X e Y, que nesse caso vale 1 volt. Portanto, a gente conclui que a força eletromotriz aqui no segundo gerador, o receptor nesse caso, né? Se ele for está sendo carregado, a DDP nessa pilha, ela vale 1 volt, que confirma para nós aí como correta a alternativa D. E aí o que acontece? Como nós temos aí o mesmo potencial elétrico, não gera corrente nesse ramo, né? Assim como do outro lado acaba tendo o mesmo potencial elétrico, isso aqui acaba não gerando corrente elétrica nesse ramo para nós. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.